Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos corrigir nossa atividade sobre transitividade verbal, né? Para alguns, muitas dúvidas, para outros, uma revisão, certo? Então, essa atividade foi passada ontem e agora nós iremos corrigir. Primeira questão. Assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Bem, como vocês podem ver, eu já coloquei aí em destaque com uma cor diferente. Lá saiu, eu vou aqui voltar. Muito bem. Vamos baixar. Comprei um terreno e construí a casa. Como vocês podem ver, comprei e construí. São dois verbos transitivos diretos. Comprei o quê? Um terreno. E construí o quê? A casa. Certo? Então, a resposta certa será a letra A. Os guerreiros dormem agora. O verbo dormir é intransitivo. Se você parar no dormir, os guerreiros dormem. A ação está completa. O cego não vê, também intransitivo. E João parece zangado é um verbo de ligação. Segunda questão. Quando repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário. Mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto, todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. Um trecho de Machado de Assis. Os verbos que estão em negrito, né, são os verbos em destaque. Repeti, pensei e passou. A resposta correta será a letra A. Portanto, quando repeti o quê? Isto. Pensei o que ou em quem? Pensei no seminário. Pensar em que ou em quem? No é preposição, certo? Portanto, ele é transitivo indireto. E, por fim, o perigo que passou. Em perigo que passou. Passou é um verbo intransitivo, certo? A ação está completa. Agora, identifique o verbo de ligação, o verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo bitransitivo. Estou lendo um novo romance. Verbo transitivo direto. Estou lendo é a locução verbal. Estou lendo o quê? Um novo romance. Certo? A minha mãe preparou uma linda festa. Também um verbo transitivo direto. Por quê? Porque preparar, ele pede complemento sem auxílio de preposição. Uma linda festa será o complemento verbal. Aos mais velhos devemos-lhes respeito. Prestem atenção aqui. Devemos o quê? A quem? Devemos respeito. É o complemento do verbo sendo objeto direto. A quem? Aos mais velhos. Reparem como aos mais velhos tem a preposição aos. Portanto, dever é bitransitivo aí, certo? As crianças só ficavam na frente do computador. Ficar é um verbo que é geralmente de ligação quando indica um estado ou uma qualidade. Mas aí está funcionando como uma ação. Portanto, aí as crianças só ficavam onde? Certo? Então, está funcionando como transitivo indireto. Ao marido, matou a mulher. Matou quem? A mulher. Está funcionando como verbo transitivo direto. As crianças ficavam tristes. Ou seja, ficar triste não está indicando um estado que as crianças se encontram. Portanto, é um verbo de ligação. O menino correu para casa,
mas não conseguiu encontrá-lo. O menino correu é uma ação completa, é um verbo intransitivo, mas não conseguiu encontrá-lo. Encontrá-lo quem? O menino. Esse ló está funcionando como substituir o menino, não é? Encontrar quem? O menino. Então, este ló está substituindo quem ou o que foi encontrado. Portanto, ele é um verbo transitivo direto. A escola ensina apenas conteúdo aos alunos. A escola ensina o quê? Apenas conteúdo. A quem? Aos alunos. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém ou para alguém. Vocês entenderam? Então, por isso, ensina é um verbo bitransitivo. Professora, o verbo bitransitivo ele tem dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Vamos agora ver quem é o objeto direto do verbo ensinar. Ensina o quê? Apenas conteúdo. Reparem como apenas conteúdo não tem preposição. Mas a quem ou para quem? Aos alunos é o objeto indireto. O jovem, encontrei-o hoje pela manhã. O jovem, certo, encontrei-o. Reparem como o pronome oblíquo o está substituindo quem foi encontrado, que foi o jovem. Encontrei quem ou o que? Não foi o jovem? Portanto, esse verbo é transitivo direto. Discutia com um vizinho. Se eu parar e só disser assim, discutia, acabou. É um verbo com uma ação completa. Verbo intransitivo. Na letra K, nós temos o seguinte: obedeça aos seus pais. Obedecer é um verbo transitivo indireto. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa, certo? Portanto, obedecer, ele precisa de complemento com auxílio de preposição. E onde está a preposição? Aos. Está certo? Muito bem, queridos. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Aí, o que nós vamos estudar agora? Nós vamos estudar na próxima aula complementos verbais, certo? Complementos verbais, que é o objeto direto, o objeto indireto, certo? Então, vamos à nossa agenda e obrigado por estarem aqui novamente com mais uma videoaula e até amanhã.